Galera, não sei o que está acontecendo. Eu sei que aqui no norte de Minas está muito frio. Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal para vocês nessa noite fria. Quero desejar aí uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês, galera, se realmente vale a pena cursar enfermagem de forma virtual, na modalidade EAD. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que não existe faculdade de enfermagem 100% EAD, pessoal, né? O 100% virtual, como muitas pessoas passam má informações. A faculdade EAD, ela tem que ter um reconhecimento pelo MEC, porém tem que ter teorias de boa qualidade, tem que ter as práticas e, por final, o estágio obrigatório da faculdade. Será que eu realmente estou aprendendo? Galera, eu entrei na matéria de epidemiologia, finalizando a matéria de epidemiologia, já vou partir para o segundo período, estou muito ansioso por isso, né? Estou confiante, muito confiante. E a partir do terceiro período eu vou buscar aí digamos assim, um estágio extracurricular, justamente para aquecer o meu currículo, para me criar novas expectativas, né? Ter experiências na área e aprender, porque estágio é justamente para isso, para a gente aprender, galera, entendeu? Então assim, será que realmente eu estou aprendendo? Era para mim ter iniciado com a disciplina de perspectiva profissionais. Infelizmente eu não iniciei, né? Porque quando eu iniciei a faculdade, melhor dizendo, de enfermagem, já iniciei por sociedade e meio ambiente, passando para primeiros socorros, e agora estamos entrando em epidemiologia, certo? Pois bem, o que eu aprendi de lá para cá? Eu aprendi sociedade e meio ambiente, o período paleolítico. O período paleolítico, para quem não sabe, né, galera? Muitas pessoas já estudaram no ensino médio, né, em história, mas o período paleolítico nada mais, nada menos é aquele período onde os homens, né, primitivos viviam migrando de lugar para lugar. Hoje, se você olha para uma pessoa e fala que ela está migrando de lugar em lugar, na verdade, você não vai falar que ela está migrando de lugar em lugar. Você vai olhar para ela e falar, cara, tu é cigano, né? Tu é cigano, porque tu não para em lugar nenhum. Eu me chamava de cigano porque eu também, de certa forma, eu fazia muito isso, vivia viajando muito, mas graças a Deus hoje eu sosseguei um pouco, estou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Pois bem, galera, no período paleolítico, os homens, eles não conseguiam produzir os seus próprios alimentos, eles não sabiam, né? Então, à medida que o alimento acabava, né, tinha escassez no local, né, eles viviam através da pesca e da caça, então acabavam-se os alimentos, eles viviam migrando, e migravam muitos, né, enfrentavam climas adversos como frio, calor, deserto escaldante, e muitos deles acabavam morrendo, né, ao longo do caminho, justamente por conta das viagens muito arriscadas, perigosas e sem investimento adequado. Esse era o período paleolítico do homem primitivo. Mais à frente, galera, a gente vê aí a evolução do homem entrando já no período neolítico. No período neolítico, o homem ele se fixa em um determinado local, e nesse determinado local ele começa a cultivar o seu próprio alimento. Olha que coisa interessante. Então, a partir do momento que ele aprende a cultivar, a produzir o seu próprio alimento, ele também aprende a pastorear os seus rebanhos, as ovelhas, os gados. E a partir de aí, nesse período neolítico, conhecido também como o período do sedentarismo, o homem ele começa a viver mais. Aí começa a criação das pequenas cidades, que eram construídas dentro de um templo ou dentro de um vilarejo, melhor dizendo, e tinha uma pessoa que era responsável. Normalmente era um sacerdote ou um líder, uma pessoa que determinava, olha, esse alimento ele vai para determinado local, a separação dos grãos, dos pães, para que não viesse faltar o alimento.
Então a gente já pode ver que, de certa forma, essa separação ajudava muito na economia, e aí a gente começa a ver, né, a ascensão das grandes cidades. Então as pequenas cidades elas surgiram, né, à beira dos rios, em um pequeno vilarejo, dentro de um tempo. E aí, com a ascensão das grandes cidades, a gente vê aí também a criação da moeda escravocrata, né? A gente já começa a ver as trocas, né? Quem tinha pão trocava por alho, quem tinha alho trocava por queijo. E começou a criação dessa moeda escravocrata também, através dos trabalhos. Porém, com a ascensão das grandes cidades e aglomerações, a gente começa a ver um problema muito, digamos assim, crítico, que seria o problema da saúde pública. De que forma? Naquela época, como não se tinha muita ideia do que era higiene e saúde pública, temos um exemplo da peste bubônica ou peste negra, né? No ano de 1400, se eu não me engano, tá? Mas é nessa faixa, 1150 a 1400, a gente vê aí Roma sendo uma das piores referências em higiene. E a gente vê Roma sendo devastado pela peste bubônica, pela peste negra, como conhecemos até hoje, uma doença acometida por pulgas e ratos. Ou seja, muitos lixos eles eram acumulados, né, inclusive fezes, ali na beira das calçadas. Então Roma decide criar latrinas, né, para que a população pudesse defecar, a fim de não defecar, digamos assim, no meio da rua. Então foram criadas aproximadamente 150 latrinas, algumas delas eram até luxuosas, mas infelizmente com a queda do Império Romano, a gente vê as latrinas que foram destruídas, né? Então começa a ressurgir a peste bubônica novamente, porque Roma, com a criação dessas latrinas, a população começou a se adequar, começou a ter higiene, né? E com essa higiene que a população teve, foi reduzindo, né? E de certa forma erradicada, né, durante algum tempo a peste negra lá em Roma. Porém, galera, com a queda do Império Romano, a gente vê aí ressurgindo novamente, infelizmente, a peste negra e a peste bubônica. Isso eu estudei em Sociedade e Meio Ambiente, né? No curso de enfermagem que eu estou cursando até o momento. Também a gente vê aí também, né, os europeus vindo para o Brasil, né? Quando os europeus eles chegam ao Brasil, a gente vê aí 3 pilares, né, muito importantes na história do Brasil, que seriam basicamente os europeus, os índios e os africanos. Quando os europeus, né, ou melhor dizendo, os portugueses chegaram ao Brasil, tem muitas histórias, né, onde cita a localização onde os europeus chegaram, e outras já falam que os europeus chegaram em outro determinado local. Mas na história do Brasil em si, os 3 pilares fundamentais que a gente vê é o europeu, quando ele chega no Brasil, ele dá de cara com o índio, né, uma cultura totalmente diferente. Os europeus eles estavam procurando especiarias, né, seriam sementes, pimentas, entre outras, a fim de levar para o seu país antes mesmo de encontrar o Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, a gente sabe que o pau-brasil foi um dos maiores sucessos na época, né, inclusive para a questão de economia. Então muitos índios, através das trocas com os europeus, acabaram prestando seus serviços aos mesmos. O problema é que o serviço era muito pesado e muitos índios acabaram, de certa forma, pessoal, não aceitando, né, porque eles estavam se sentindo escravos e, de certa forma, eles estavam sendo escravos porque eles estavam fazendo troca por produtos que não valiam praticamente nada. Então, muitos índios acabaram sendo escravizados e mortos porque muitos tentaram fugir, muitos não aceitaram e os europeus acabaram, infelizmente, tirando a vida de muitos índios. E muitos deles acabavam adoecendo também. Então aí a gente vê, né, a escravidão, a gente vê os africanos sendo trazidos para o Brasil, e os mesmos, né, trabalhavam de forma muito pesada, inclusive na cana-de-açúcar, na extração do pau-brasil. E aí mais para frente a gente vê, né, com a Lei Áurea, né,
onde os escravos eles conseguiram ter a sua liberdade, mas os escravos realmente eles sofreram muito, não só no Brasil, entre outros países também, mas com a Lei Áurea, a gente vê que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura no Brasil. E muitos, quando foram libertos, não tinham para onde ir. A gente vê as periferias, né, nas grandes cidades, e a gente pensa, poxa, velho, perdão, gente, como é que surgiu essas periferias? As periferias, galera, surgiram através da abolição da escravatura no Brasil, porque muitos escravos não tinham para onde ir, então acabaram construindo as suas casas ao meio das margens, em locais de péssimo acesso. Então aí a gente vê a criação das periferias, melhor dizendo, e muitos também que não tinham para onde ir acabavam ficando, trabalhando nas fazendas, até mesmo dos próprios donos. Passando mais à frente, né, entrando na matéria de primeiros socorros, galera, estou tentando só resumir, passando bem rápido aqui para vocês. Isso é para realmente ver se a gente aprende ou não. Eu não tenho nem um script, nem um rascunho comigo, então eu estou falando as coisas que eu tô lembrando, tá? E eu tô passando para vocês. Então, vocês me digam se dá para aprender cursando enfermagem EAD ou não. Assim, se eu for realizar uma prova hoje, eu acredito que eu consigo, de certa forma, responder muito melhor do que eu tô respondendo aqui para vocês. Então, tiram por aí, será que dá realmente para fazer enfermagem EAD? Não só enfermagem, como bioquímica, fisioterapia, enfim. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão se limitando. Cara, a tecnologia tem evoluído, então conforme a tecnologia vem evoluindo, você precisa evoluir também, né? Não joga, digamos assim, a sua sabedoria ao vento, né? De certa forma você é um ser vivente, você é um ser ativo, você é um ser que tem capacidade funcional, física e motora para pensar, raciocinar, criar novas ideias e expectativas. Então, se o mundo está evoluindo, evolua com o mundo, entendeu? Em primeiros socorros a gente estudou sobre anafilaxia, né, que no caso seria as reações alérgicas. Nós temos aí 3 graus de anafilaxia, melhor dizendo, grau leve, moderado, e aí nós temos aí o caso mais grave, né, que seria o avançado. Então, em anafilaxia e reações alérgicas, vamos começar falando pelas reações alérgicas, né, começando falando agora sobre o grau leve. Aquele grau leve é quando você entra em contato com um produto que ele é alérgico e de certa forma o seu organismo ele... Eu dei uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o nosso sistema de defesa, beleza? Ele que é responsável por eliminar qualquer vírus, fungos e bactérias, ok? E acaba tentando, né, proteger você, né? E de uma forma exagerada acaba aparecendo aquelas bolhas, muitas das vezes. Então, galera, o nosso sistema de defesa ele acaba reagindo de forma exagerada. Como consequência, a gente vê o indivíduo que acaba evoluindo, né, para um grau mais grave, sendo necessário a intervenção através de terapia medicamentosa. As urticárias, coceiras pela pele, e nesses casos, um caso num grau leve, você só afastando o antígeno, né, com algumas horas, dias, você já começa a ver a recuperação do indivíduo. Já num grau moderado é uma situação um pouco mais complexa, um pouco mais diferente, porque num grau moderado, ao entrar em contato com um alérgeno, pode acontecer que além das urticárias, coceira na pele, você tenha algum tipo de mal. Em grau moderado, galera, as reações elas podem surgir de horas a dias, dependendo da situação. O indivíduo precisa de um tratamento, né, através de medicamentos como corticoide, dexametasona, entre outros. É necessário um atendimento médico para verificar a causa e reação dessa reação alérgica, a fim de evoluir para uma anafilaxia. Mal-estar no seu corpo, sendo necessário atendimento médico a fim de você tomar corticoides como dexametasona, entre outros, a fim de haver uma recuperação do seu organismo. E aí, desde então, o médico vai, né, verificar o porquê e aonde você teve contato com esse produto, a fim de tentar te conscientizar e a sua família
para que você possa passar longe desse produto ou possa ter ele não dentro da sua residência ou de locais próximos, a fim de evitar um novo contato. Já aproveitando a oportunidade, galera, eu gostaria de citar uma certa vez a qual no encontro virtual eu falei com a minha professora que o nosso sistema de defesa ele é fantástico. O problema é que às vezes ele acaba de forma exagerada tentando conter o vírus ou fungo ou a bactéria, e com essa forma exagerada acaba que ele mesmo matando o próprio organismo. Um exemplo é a Covid-19. A Covid-19, para vocês terem uma base, o vírus ele é em formato de cocos, né? E todo o vírus em formato de cocos ele causa pneumonia, ou seja, o nosso organismo, para tentar expulsar esse vírus, faz com que os nossos pulmões se encham de água, e com os pulmões cheios de água acaba ficando duro, né? E o paciente tem dificuldade para respirar. Então ele necessita de um atendimento médico de imediato, né? É um caso de urgência, pois com essa dificuldade para respirar ele pode acabar vindo a óbito, né? A ciência ainda não sabe o porquê que o nosso organismo faz com que os nossos pulmões se encham de água, mas a gente sabe que a finalidade, no caso do nosso corpo, é expulsar todos os vírus, fungos e bactérias através do nosso sistema imunológico. Já num grau grave, né, galera, a gente pode se tratar da anafilaxia aguda. Por enquanto, em modo grave, tá? A gente vai começar a falar do seguinte fato. Antes de entrar na anafilaxia aguda, pessoal, imagina que aquele indivíduo ele teve contato com um produto alérgico, além das urticárias, tá, que pode ocorrer de minutos a dias, tá? O indivíduo pode sofrer algumas sequelas muito graves, né? Inclusive sequelas cardíacas, estomacais e até cerebrais. Já no caso, galera, só corrigindo, de anafilaxia aguda, as reações elas passam a surgir, tá, de segundos a minutos, a qual o indivíduo tem que ser levado para um atendimento hospitalar de forma rápida. Para a terapia medicamentosa é utilizado a epinefrina como a adrenalina. O indicado é 0,3 mg, para uma criança de 15 a 30 kg seria 0,15 mg. Então é muito importante acompanhar a prescrição médica a fim de evitar que o indivíduo evolua para uma parada cardiorrespiratória. Mas ao entrar em contato, o indivíduo ele vai sofrer um inchaço muito grande nos lábios, né, nos olhos, na região facial, e consequentemente um inchaço na garganta, e acaba acontecendo um tamponamento das vias aéreas do pescoço. Ele incha, então com esse tamponamento o indivíduo ele sofre PR, parada respiratória. E esse indivíduo ele precisa necessariamente, né, de atendimento médico com urgência, a fim de receber um corticoide por intramuscular. Normalmente se aplica a epinefrina, né, a adrenalina, e tem uma indicação, né, a gente sabe que é 0,3 mg o indicado. Para uma criança de 15 a 30 kg seria 0,15 mg, mas normalmente quem define é o médico, e também com os estudos mais avançados para frente, né, porque eu estou só passando o que eu estudei e algumas coisas que eu lembro para vocês. Beleza, galera? Então é muito importante ficar atento, porque esse indivíduo ele pode evoluir para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, sendo necessário o atendimento médico com urgência, tá? E ao sofrer uma parada cardiorrespiratória, quem tiver ali no momento, além de solicitar o socorro, é necessário passar todas as informações do local, né, e resguardar a sua própria segurança, a fim de minimizar maiores impactos e realizar, né, as compressões torácicas. Se você tiver alguém do seu lado para te auxiliar, seria muito bom, mas se você não tiver, você vai ter que fazer as compressões torácicas, né? O ideal seria a cada 30 compressões, 2 ventilações. Se você não tem ventilação, você realiza somente só as compressões, né, até o socorro chegar. Aí, mais adiante, galera, a gente vai falar sobre insuficiência respiratória, mas isso vai ser tema para um outro vídeo, e depois formação integrada de saúde,
que na minha grade curricular é formação integrada de saúde, já algumas grades de outras faculdades é conhecida como políticas públicas. Esse foi um pequeno vídeo. Agora diz pra mim, será que dá para aprender estudando EAD ou não? Cara, independente do curso que você vai fazer, tudo depende de você. Meu querido, vale muito a pena. Não deixe o tempo passar sem você aprender, sem você realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Corre abaixo na descrição porque tem um super desconto para você fazer a sua matrícula agora. Ei, tem uma nota boa no Enem? Tu não paga nada, é 100% gratuito. Ei, tem uma nota razoável no Enem? Tu pode ganhar até 50% de desconto até o final do curso, estudando agora na faculdade Uniaselv, uma faculdade renomada, reconhecida, com mais de 1000 polos pelo Brasil inteiro. Dependendo da sua localidade, você vai ter aula presencial. Dependendo da sua localidade, você vai ter aula semipresencial, que quer dizer, uma vez na semana, você vai ter um encontro com um profissional da área escolhida. Se você faz enfermagem, você vai ter um encontro com um professor, com um tutor da área de enfermagem. Se você faz psicologia, se você faz fisioterapia, é com um profissional da área. Se você estuda pela modalidade, se você opta pela modalidade flex ou virtual, uma vez na semana você vai ter esses encontros também, só que de forma virtual com todos os seus alunos, tá? Com todos os seus colegas, melhor dizendo. Então o tutor vai estar ali através do aplicativo Teams, e lá vocês vão debater assuntos, ouvir sugestões e tirar todas as conclusões que vocês tiverem em relação à matéria. Como funciona a forma de aprendizado da Uniaselv? Primeiro temos que citar o seguinte fato: a Uniaselv é uma faculdade ótima, focada no EAD. Ela é 100% focada no EAD. Certo que alguns polos, melhor dizendo, tem aulas presenciais, mas se você estuda semipresencial assim como eu, ou faz na modalidade virtual, você tem que entender o seguinte, que são realizadas 4 provas, galera. Isso mesmo. Você parte do primeiro encontro, a partir do segundo encontro você vai ter uma disciplina, uma prova a resolver. A partir do segundo encontro você vai ter a sua segunda prova, sendo que essas 2 provas elas são feitas de forma virtual, de forma online, tanto para quem estuda na modalidade semipresencial quanto para quem estuda na modalidade virtual. Já as 2 provas, que seriam a prova discursiva, né, ou argumentativa, como você preferir, e a prova dissertativa, ela será feita no polo, vai ser feito sempre no último encontro, né, melhor dizendo. E as provas finais, elas são 2 que tem que ser realizadas de uma vez. Então ela normalmente tem de 10 a 11 perguntas para você responder. E tem a prova dissertativa, né? Melhor dizendo, a prova discursiva, melhor dizendo para vocês, que vocês têm que responder. Normalmente é 2 perguntas, vocês respondem, né? Argumenta a prova dissertativa. E aí essas provas são as que valem maior peso. Então é muito importante você se atentar a isso. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa abaixo nos comentários. Eu não tenho respaldo total para falar em nome da Uniaselv, mas se a mesma quiser me patrocinar, fique à vontade, tem todos os contatos abaixo, galera. Beleza? Lembrando a vocês que as inscrições estão abertas para o curso de enfermagem na Uniaselv e para diversos cursos. A faculdade ela oferta mais de 60 cursos em todo o Brasil, com mais de 100 polos. A faculdade ela tem conceito de nível 5 no MEC. Entre agora no Reclama Aqui, você vai ver que a pontuação da faculdade está em 7,6%. É uma nota muito aceitável, muito boa, tanto no MEC como no Reclame Aqui. Quer dizer que a faculdade ela tenta responder e resolver os problemas de todos os alunos. Então por isso que a faculdade ela tem poucos problemas, digamos assim, que ficam sem resolver e na maioria das vezes são 100% resolvidos. Galera, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não esqueça, o tempo nunca para. O nosso pior inimigo é o tempo e ele não passa, ele voa. Então se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá difícil? Eu sei que tá. Em casa sou eu que trabalho. Eu tenho que pagar a faculdade, tenho que pagar aluguel, tenho que cuidar das minhas crianças, da minha esposa. Enfim, é muita coisa, não é fácil. Mas não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. A faculdade também, após você ser aluno, você realizando indicações, você ganha desconto. Além de 50% de desconto, você pode ganhar 10%. E dependendo da situação, você vai ter aí o seu semestre todo pago.
Você quer mais o quê? Não perca essa oportunidade. A Uniaselv, ela é mais do que uma faculdade. A Uniaselv, ela é uma mãe. Muito obrigado, Uniaselv, por você existir em nossas vidas.